Atitude Popular. Olá, através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo Movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook, canal do YouTube, no Instagram e nas rádios parceiras, também aos nossos ouvintes e internautas de todo o mundo. Produção do programa Esdras Gomes e Clícia Fontinelli. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção geral da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior, com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindiconte, Sindojus. A DUFSE está no ar. Democracia no ar. Ao comando do jornalista Esdras Gomes. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook e Instagram, aos companheiros que nos escutam pelas rádios parceiras, que são muitas, ao pessoal, aos sindicatos que contribuem pela manutenção diária desse programa e aos contribuintes individuais. E, além disso, a todos os ouvintes que, todos esses anos, têm nos ajudado muito para chegar cada vez mais longe. Hoje estamos recebendo o Davi Lobão, ele é da coordenação geral do Sinacef, que é o Sindicato Nacional dos Institutos Federais. Vai dar uma palavrinha hoje sobre a questão da reforma administrativa, uma ameaça que o governo Bolsonaro impõe ao serviço público. Acho que é um forte ataque à democracia brasileira, porque vai possibilitar uma série de medidas que fragilizam a prestação de serviço, fragilizam a estabilidade, fragilizam a autonomia do servidor, fragilizam as condições de trabalho daqueles que servem a população brasileira. E também estamos recebendo aqui o companheiro radialista Ibiapino, que é Antônio Ibiapino, que nos acompanha todas as terças-feiras e que, basicamente, no dia dele, a gente traz esses assuntos da reforma administrativa que ataca fortemente. A gente hoje tem nova sessão da comissão especial que está avaliando a reforma administrativa. Então, eu vou ter um pouco de papo sobre isso. Mas antes de iniciar a entrevista, a gente vai para o nosso giro de notícias. Mas, antes de tudo, a gente vai dar uma alôzinha aqui para o Davi, para perguntar de onde eles falam, como é que ele está. E eu já estou vendo que ele está em clima de festa junina, né? Acho que é da Paraíba, nós somos do Ceará. É grande. Uma palavrinha aqui. Com você, Davi, aí, como é que está as festas juninas? Querido, aqui é Campina Grande, né? O maior São João do mundo. Então, as pessoas em junho decoram suas casas. A minha companheira aqui, ela é muito, assim, gosta muito de forró. Então, ela gosta de decorar aqui esse pedacinho da casa nosso, para que a gente se sinta no clima. Nós não podemos aglomerar, não podemos sair. É o segundo ano consecutivo que a nossa cidade não faz o maior São João do mundo, né? Mas, com certeza, por exemplo, amanhã é o dia do São João. Vamos estar aqui comemorando com a família, eu, ela, né? Vamos botar um sonzinho aqui, dançar, com certeza, que ninguém é de ferro, né? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, eu estou muito preocupado. Como você falou aqui, é um ataque à democracia, eu diria muito mais, é que é um ataque ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, em particular ao povo pobre, que precisa do Estado para ter assistência médica, para ter saúde, para ter educação, para ter assistência social, para sonhar com a sua casa, para garantir sua moradia. Então, toda uma assistência social está sendo ameaçada, toda a educação está sendo ameaçada, toda a saúde está ameaçada. Então, vivemos momentos muito difíceis no Brasil. Tranquilo. E Antônio Ibiapino, tu gosta de São João? Como é que você está aqui em Fortaleza? Eu estou felizmente bem de saúde, a família também bem, e triste porque temos 500 mil de pessoas mortas. Eu faço uma reportagem todo dia para uma rádio em Nova York, e no dia que os Estados Unidos completou o número de 50 mil pessoas mortas pelo coronavírus, isso ainda o ano passado, eu fiquei
chocado, sabe? Eu olhei assim, 50 mil pessoas. Eu fiquei assim um dia todo refletindo, pensando, com medo, porque se um tempo relativamente pequeno, 50 mil mortos, o que ia acontecer com nós, com os próprios americanos e com o mundo? Uma tragédia, um medo, um negócio desconhecido. Pois não é que nós temos 500 mil no Brasil? Isso é uma tragédia. Então, a solidariedade aqui de todos que faz o programa Democracia no Ar, aos familiares das pessoas que morreram no Brasil por este vírus, com a ajuda do Bolsonaro e do seu comitê Mequetrefe. Quero dar aqui o meu abraço fraterno ao companheiro Davi, que está conosco para falar dessa reforma muito importante. O pessoal da Paraíba é um estado de luta. Na bandeira da Paraíba tem a palavra nego. Foi a negação do povo da Paraíba contra uma candidatura a presidente da República de uma oligarquia. E por isso tem essa palavra nego. Então, a Paraíba é um estado muito valente. Um abraço a todos os amigos, as amigas, a Clécia, a Pontinelli, o Ezra Neto, a você, a minha querida jornalista preferencial, e também ao Jonathan Neto, essa voz tão bonita que está aqui por trás de tudo. Então, tranquilo. Então, vamos aqui começar o nosso programa, né, nesse bate-papo aqui. Vamos para o giro de notícias e a gente iniciar aqui falar um pouco dessa... Nossa, a gente não queria nem discutir essa questão dessa reforma administrativa, né, que é, infelizmente... Vamos aqui, Jonathan Neto. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Um ato ecumênico interreligioso foi realizado no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira, em tributo aos 500 mil mortos pelo coronavírus no país desde o início da pandemia. Foram acendidas 500 velas na Cinelândia, na região central da cidade, em nome de um lamento coletivo pelas pessoas que se foram em acolhimento às famílias enlutadas. O ato também cobrou vacinação para todos, auxílio emergencial e ação de combate à fome. A celebração, chamada 500 velas em memória das 500 mil vidas vítimas do Covid-19, faz parte de uma série de mobilizações por diversas cidades do país, que ocorrem nesta segunda e amanhã, que ocorreu ontem e hoje, dia 22 de junho. A organização está ligada ao grupo Manifesto Respira Brasil, em defesa do povo brasileiro, que defende vacina pelo SUS, oxigênio para todos e todas, auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia e o impeachment de Bolsonaro. Em São Paulo, movimentos sociais também acenderam velas para as 500 mil vítimas da Covid do país e em protesto contra o governo Bolsonaro. O ato foi realizado no Largo da Memória, perto do Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. Ontem a gente também está tendo assim, adesões para as redes sociais. Eu acho que uma das mais simbólicas foi dos dois integrantes do Big Brother, porque, por incrível que pareça, esse Big Brother foi um dos mais politizados dos últimos tempos, né? E a companheira Juliette, de Campina Grande, acho que não negou a sua índole nordestina, nem o Gil, que é pernambucano, e condenaram e responsabilizaram o genocida pelas mortes, né? Informações da Rede Brasil Atual. Atitude Popular. Giro de notícias. $50 anos depois de sua instalação, como parte de um projeto nacional de desenvolvimento, a Eletrobras será privatizada. A Câmara aprovou na tarde desta segunda-feira, de ontem, dia 21 de junho, o texto base da medida provisória 1031, da privatização da Eletrobras, que responde por quase 30% da geração de energia no país. Foram 258 votos a favor e 136 contra. Em longa sessão de 6 horas, a oposição fez obstrução e apresentou requerimentos na tentativa de tirar o projeto da pauta. Depois do texto base, os deputados passaram a discutir emendas, aprovando a maioria. A oposição cogita recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada em fevereiro, a medida provisória passou na Câmara dia 19 de maio, 313 votos a favor e 166 contra e 5 abstenções. No Senado, 17 de junho, 42 a 37. Como foi alterado, voltou para a Câmara. O presidente da Casa,
Arthur Lira convocou sessão extraordinária para ontem, com uma MP como item único da pauta, já que o projeto perderia vigência amanhã. Assim, é um atentado ao povo brasileiro, assim como a reforma administrativa, no momento que o Brasil vive uma crise de energia, crise séria, a disparada de preços das companhias elétricas, assim, tão absurda, assim, a disparada. Quem está pagando principalmente por isso infelizmente, a classe média, né, e os pobres, né, e as empresas, de maneira geral. As contas de energia estão enlouquecedoras, né, muita gente tentando fugir, inventar meios, né, como a energia solar. Acho que até os sindicatos, por uma questão de coerência, deveriam apostar em projetos de energia solar. Acho que a gente deixa esse recado aqui no programa, mas nós temos que buscar alternativas para essa. A privatização da Eletrobras, ela é um massacre e vai aumentar a conta de energia. Aqui no Ceará, a gente viu a venda da Enel, assim, a venda da Coelce, né, a antiga companhia energética do Ceará, né, e o que atrapalhou o povo cearense até no desenvolvimento do Estado. Tem informações aí do Brasil Atual, próxima notícia. Atitude Popular. Giro de notícias. A próxima notícia é o nosso apelo permanente, que a gente comemorou 5 anos, mas as contas estão difíceis, não tem dificuldade. Nós estamos vendendo a nossa rifa do celular Xiaomi 128 GB. Então, se você quer colaborar com a rádio, conta R$50, é só entrar em contato com o Souza Júnior. O telefone dele é 85-99662-2120, 85-99662-2120, e comprar um pontinho da nossa rifa, que essa rifa é entregue. Assim que fechar os 75 números, a gente vai sortear ao vivo, como a gente sorteou os outros 2 celulares, um que foi entregue à cientista social Angela Julita e outro que foi entregue à companheira Liduína Rocha, médica do coletivo Rebentos no Ceará. Então, compre a rifa, alguém vai ganhar, e a gente está encerrando aqui o giro de notícias. Democracia no ar. Acho que a gente vai começar pelo início, né? Acho que, assim, antes de entrar na reforma administrativa, acho que a gente ia aproveitar o Davi Lobão para falar sobre os ataques que os institutos federais têm recebido do governo Bolsonaro. Infelizmente, foi o primeiro setor a ser atacado com força, foi a educação brasileira, principalmente federal, com cortes de recursos, mais cortes de recursos. Nós tivemos 3 ministros, acho que foram 2 ou 3, né? Assim, até o Davi me lembra que teve aquele colombiano, né, que indicado pelo Olavo de Carvalho, que não ficou nem um mês. Nós tivemos, e depois veio aquela praga acho que foram 2, né? Do Arthur Weintraub, que muito piorado, assim, e foi expulso, foi demitido, né? Basicamente a imprensa, o Senado, o Congresso não admitir uma figura tão escandalosa. E agora nós temos recentemente mais um novo ministro, né? Ele não é tão, posso dizer, espalhafatoso, uma palavra chamada histriônico, né, contra o Weintraub, mas tem dado trabalho, e esses dias, inclusive, disseram que criar um tribunal ideológico para avaliar o Enem, né? Assim, é um medo, assim, do conhecimento, que é um negócio assim assustador, né? Assim, de ilusão. Eles acham que essas medidas vão conseguir segurar a juventude, né? Se em tempo de ditadura militar a juventude buscava se informar, imagine um governo espalhafatoso desse, né? Então, passar para o Davi para ele falar um pouco sobre como é que as instituições de ensino superior estão sobrevivendo a esse tempo de pandemia. São muitos ataques, né? Tanto das reitorias, a pressão para voltar às aulas, a pandemia, para depois a gente entrar na reforma administrativa, que eu acho que agudiza o processo, né? Com você, Davi, a gente fica aqui, agora o tempo é seu. Olha, é muito bom começar pegando primeiro a nossa rede federal de ensino. Eu queria primeiro, antes de dizer do ataque, falar um pouco dessa rede. O que é essa rede? Essa rede federal de ensino, formada por 39 institutos federais, 2 Cefetes e a Escola Pedro II no Rio de Janeiro, ela foi formada, ela foi consolidada em uma lei em 2008, no então governo de Lula, e o ministro da Educação era o senhor Haddad.
Fernando Haddad. Qual era o objetivo desta rede? Era formar a nossa juventude para se tornar a nova mão de obra da Revolução Industrial chamada 5.0, aliás, 4.0, né? A nova Revolução Industrial. Então, os objetivos não eram muito nobres. Era colocar uma categoria para ser mão de obra especializada e quem não tivesse ali ia por desemprego. O fato é que essa rede foi tomada a corpo a partir de uma contratação de servidores públicos concursados, técnicos administrativos e professores EBTT, que deu uma qualidade a essa rede enorme. É verdade que, paralelo a esse conjunto de servidores com muita capacidade, veio aí um grande investimento do governo federal. Nós chegamos a um patamar de investimento, para você ter a ideia do que eu estou falando, de $9 mil ano por cada aluno, o que significa um investimento no patamar dos países que estão aí sempre com a melhor educação do mundo. Tínhamos o objetivo de atingir 13% dos estudantes brasileiros, dos jovens brasileiros, em idade de ensino médio, coisa que nós não conseguimos, hoje somos aí em torno de 3% apenas, né? Mas nós consolidamos uma rede que deu resultados maravilhosos. Ao ponto tal dos países que têm a melhor educação do mundo, como Alemanha, Espanha, Canadá, Finlândia, né, que estão sempre entre as melhores educações do mundo, esses países vieram fazer convênio com o Brasil para conhecer o que é os institutos federais, o que é essa rede federal da educação. E, em particular, uma modalidade de ensino que nós promovemos aqui no Instituto, chamada o ensino médio, que é chamada o nosso curso padrão, aquele que absorve mais de 50% dos nossos alunos, que, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe da nossa instituição, né, que são os cursos, que é a modalidade chamada integrado. O que é isso? É uma educação, uma forma de escola que pega uma criança de 13, 14 anos e, aos 17 anos, joga ela na sociedade com duas capacidades enormes. A primeira, de ocupar um local de trabalho. E ela sai do instituto com um ofício, com uma profissão. Então, ela pode ocupar o lugar de trabalho com qualidade, né, buscando assim, um posto no mercado de trabalho que possa garantir um bom salário e a produção científica adequada. Mas, além disso, esse curso integrado possibilita e arma os nossos estudantes a voar mais alto, a procurar uma vaga na universidade. E nós temos de exemplo de jovens brasileiros do Instituto Federal, que são os primeiros da sua família a ter um curso superior, principalmente nas cidades menores desse país. Nós existimos em 646 cidades do país, nossos institutos federais, Cefetes e a Escola Pedro II. Então, nós temos um exemplo que nos coloca hoje, olha o dado que eu vou dar aqui. O Instituto Federal chegou a estar qualificado entre as 5 melhores educação do ensino médio do mundo. Então, eu estou falando de algo que deu um resultado tremendo. E o que aconteceu a partir do primeiro dia do governo Bolsonaro? Aconteceu um corte de verba jamais visto. Hoje, o investimento não chega a metade do que era por aluno no Instituto, ali na década de 2010, 2011. Então, nós fomos bastante sacrificados na nossa política. Nós tínhamos um jovem de 13, 14 anos que tinha seu currículo Lattes, com pesquisa, com extensão, de fazer inveja a muitos universitários desse país. E tudo isso nós estamos perdendo por falta de investimento. A pesquisa no nosso instituto virou instrumento de luxo, uma coisa que era muito comum. Nós tínhamos estudantes ganhando bolsa para fazer pesquisa, e a pesquisa, do ponto de vista da educação, é algo fundamental, é algo que eleva a capacidade de aprendizado a um grau muito elevado. Então, estão destruindo a nossa instituição com os cortes de verbas. E eu diria uma coisa muito séria: se não fosse a pandemia, se nós estivéssemos trabalhando hoje de forma presencial, provavelmente nós não tínhamos dinheiro para continuar na maioria dos institutos. Estaríamos com um problema de continuidade do seu serviço. Então, é essa rede que Bolsonaro está destruindo. Não está fazendo concursos públicos, está empregando muito menos trabalhadores, não está crescendo,
está buscando, inclusive, justificar pressões para que campos em cidades de difícil acesso, cidades longínquas, sejam fechadas, colocando que o investimento é muito alto. Ele não fala investimento, ele fala custo, né? Ele trata a educação como uma coisa que provoca custo ao governo, não investimento. Você pegar um jovem brasileiro de uma família carente, pobre, favelado, mora na periferia, e dar ele um curso superior, colocar ele no mercado de trabalho, dar ele uma qualidade de vida para si, para a sua família, ele chama isso de custo, não de investimento. Então, é algo assim absurdo, e nós hoje estamos sofrendo muito fortemente. As nossas redes, a nossa rede federal de ensino básico, profissional e tecnológico, não tem a garantia da manutenção dos seus serviços num patamar que não é mais aquele patamar da década de 2010, tá? Não é mais da década passada. Eu estou falando de um patamar um pouco que sacrificado, mas mesmo assim nós temos dificuldade enorme. Então, quando se fala dos ataques dos institutos federais, é muito bom lembrar o seguinte: nós estamos falando de uma das melhores educação da rede do ensino médio do mundo. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Então, é muito importante que a gente sempre lembre isso, quando fala que o governo está contingenciando as verbas, está cortando as verbas, não está fazendo concurso público, está intervindo na nossa escola. E aí, o ataque fatal a tudo aquilo que nós construímos e consolidamos nesses quase 15 anos de existência, de 2018 para cá. É verdade que a nossa história tem de 100 anos, porque os institutos federais foram consolidados em cima do Cefetes, que foi consolidado em cima das escolas técnicas, que foi consolidado em cima das escolas de artífices. Então, tem mais de 100 anos a sua história, mas esses últimos 15 anos conseguiu uma coisa inédita nesse país, mudar a vida de muitas pessoas. Eu diria, sem medo de errar, que o nosso Instituto Federal, a nossa rede federal de ensino básico, profissional e tecnológico, é, sem dúvida nenhuma, a maior fábrica de realizações de sonhos existente hoje no Brasil, para um cidadão pobre, para um cidadão periférico, para um cidadão que mora em cidades pequenas. Então, esta grande fábrica de sonhos, de realizações de sonhos, está sendo ameaçada. Então, quando se fala do Instituto Federal, nós temos que dizer o seguinte: nós não estamos falando de uma escolinha qualquer. Nós estamos falando de uma escola que deu grandes resultados, que se tornou a melhor escola do ensino médio do nosso país, que foi a campeã de aprovação do Enem sucessivamente, anos após anos, e que configurou na ONU entre as 5 melhores educações do ensino médio do mundo. Então, não estamos falando de coisa pequena. Estamos falando de uma escola que produziu conhecimento de forma muito, mas muito eficiente, de muita qualidade. E tudo isso está sendo ameaçado por um governo que é inimigo da educação. Então, não foi à toa que nós fizemos, já no primeiro ano do mandato dele, o tsunami da educação, com a palavra de ordem: tira a mão do meu IF, que ele é uma ameaça direta, e a tentativa desesperada de intervir na nossa instituição. Agora mesmo ele tentou intervir, o nosso instituto tem na lei algo mais democrático, né, que nós não temos lista tríplice, apenas o mais votado segue para o governo federal ser nomeado, então reconhece já na lei o vencedor do processo de consulta, o reitor eleito, mas mesmo assim ele tentou intervir em 3 institutos nossos, perdeu na justiça todos os 3, né, porque eles querem reitor subserviente a uma política de destruição da educação. E o pá de cal de todo esse processo, sem dúvida nenhuma, é a PEC 32, é a reforma administrativa. Então, eu queria falar muito sobre isso. Quando se fala assim, está cortando dinheiro da educação, etc., 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 é muito bom dizer o seguinte: está cortando dinheiro de algo que deu certo nesse país, e que mudou a vida das pessoas, e realizou o sonho de famílias e jovens desse país, e deu a ele condições plenas de disputar uma vaga no mercado de trabalho, de ocupar uma vaga na universidade. Esses sonhos, essa fábrica, estão sendo destruídas. E a gente tem que lutar e resistir para que isso não ocorra. Não, assim, eu vou passar para o Ibiapina, né, já volto para a reforma administrativa, você está completamente certo, mas eu acho que um dos pontos fundamentais do início, você falou bem no início, acho que o Ibiapina se lembra. Eu acho que o Lula e o governo assim, progressista do período passado, a gente chegou muito longe, que o mundo vive uma revolução tecnológica. Ela vive uma revolução tecnológica e a gente tem que preparar essa mão de obra para essa revolução tecnológica. Então, quando você tenta
a meta ambiciosa, treinar 15% da população nos institutos federais, você está colocando o Brasil para a possibilidade de competir com o mundo. E essa revolução está vindo, assim, quem assiste às séries coreanas já percebe um pouco disso. Os carros inteligentes, as farmácias digitais, os ambientes integrados. Talvez o Brasil venha até com o Alexa, que é aquele dispositivo, né, da Amazon, é só o início da porta das casas inteligentes. E você vem na contra... Aí o governo Bolsonaro, a gente percebe que é uma questão de projeto. Ele vem para sabotar a qualificação da mão de obra brasileira para a Revolução 5.0. Isso é um projeto dele. Então, deixar com que o mercado, que não vai investir, porque é um investimento alto, né? Assim, precisa investir, né? Para a questão da... Porque a Revolução 5.0, ela dispara outras coisas que não são do interesse. Eu estou até estendendo um pouco, porque não são do interesse desse empresariado. Porque a Revolução 5.0 combina com aço verde, combina com as fontes de energia, as novas fontes de energia não poluentes. Então, por exemplo, que aprovaram ontem de termoelétricas, é um assinte, por exemplo, você pode ter um Nordeste produzindo sua própria energia com energia solar e pegando, deteriorando, né? Vai passar para Ibiapina, porque a gente na época do impeachment, a gente falava muito de Revolução 5.0. Aí você perceber que, na verdade, a sabotagem dos institutos federais brasileiras não é só contra a política de esquerda. Seria muito bom. É contra a preparação da massa popular brasileira para a Revolução 5.0. Não, é contra você... assim, o Ibiapina, ele conhece bastante, que é trabalhando na indústria de têxtil, você, por exemplo, negar a vinda de novas máquinas para as indústrias locais, porque esses empresários vão querer, os importadores vão querer só comprar do exterior, né, e não investir. Eu acho que fica mais claro porque, só para fechar aqui, estou falando até demais, é muito simbólico de que os industriais estão ficando contra o governo. Você tem o Tasso Gereissati, como grande industrial cearense, né, no caso da Coca-Cola, do Guatemi, essa elite industrial ela está perdendo muito com o governo Bolsonaro. Sim. A aprovação da medida da Eletrobras vai aumentar a conta de luz das indústrias enormemente. Passar para o Ibiapina, vamos ser curtos aqui, como eu falei de uma vez, que o homem ainda tem que falar sobre a Revolução 4, a PEC 32, a reforma administrativa. É com você, Ibiapina. Dá vontade de falar. Som desligado, Ibiapina. Desculpe, esse vamos ser curta para mim. Mas, assim, você falou muito bem, Esdra, e o amigo Davi também falou muito bem. Eu nem vou falar sobre a escola técnica vamos dizer, na sua essência, porque ele já disse tudo. E é bom que fique guardado na mente das pessoas o que ele disse. A escola técnica sempre foi muito importante. Desligou de novo, Ibiapina. Não sei se estão me ouvindo, porque alguém ligou aqui, aí atrapalha tudo. Bom, como você disse, Esdra, eu trabalhei numa fábrica de fiação e tecelagem. Trabalhava à noite e manhã ia para a escola. A escola era perto, a escola primária. Quando se terminou, a gente teve o direito de escolher para onde queria ir numa escola pública, ou o Liceu do Ceará, ou a Escola Técnica, ou Castelo Branco, ou outra escola qualquer. O MAVEN, que era também uma escola de segundo grau. Eu fiquei 15 dias pensando, eu era muito novo e eu já não tinha mais pai, eu precisava pensar por mim mesmo. Porque o sonho era ir para a escola técnica, aquela que fica ali na 13 de maio, só tinha uma aqui em Fortaleza. Mas eu não pude ir porque eu sou pobre. E ao sair da fábrica, que era na Parangaba, eu precisava pegar um ônibus para a escola técnica e depois pegar outro ônibus e voltar para a minha residência, que era na periferia.
E aí eu não tinha esse dinheiro, eu escolhi o Castelo Branco, que eu saía da fábrica e ia de pés para o Castelo Branco. Perdi de ir para a escola técnica, mas é um sonho. Fernando Henrique acabou. E o Lula fez 400 escolas no Brasil todo. De modo que é uma coisa extraordinária. Tudo que o Davi disse está correto. É o melhor ensino, prepara o homem para a vida e para a profissão. Então, aqui eu vou terminar, para ser bem curtinho, dizendo uma coisa. Quando você falou, Esdra, dos 3 ministros e do medo que eles têm do saber e da educação, sabe de quem eu me lembrei? Do Platão. Eu vou contar uma historinha muito rapidazinha. Lá na Sicília, fica bem aqui no norte da Itália, a ilha, e um pedaço da Sicília, que é Siracusa, tornou-se uma colônia da Grécia. E o rei era Dionísio, um vagabundo, ignorante, violento e bárbaro. O Platão foi 3 vezes lá, foi preso, foi deportado. E o que o Platão analisou? Ele disse o seguinte: os tiranos, eles são contra o saber, porque quando as pessoas sabem, elas sabem refletir a situação e tentar mudar a situação. São violentos por quê? Porque eles não têm estatura moral, ética para ser governo. Eles só podem ser governo se forem violentos, porque por mérito eles não conseguem ser governo. Meu caro Esdra, meu caro Davi, meus caros amigos dos sindicatos e ouvintes das diversas rádios, olha como o que Platão disse no tempo da Siracusa, que era uma colônia da Grécia, foi tomada por Roma no ano 212 antes de Jesus Cristo. Pois bem, eu estou dizendo essa data para vocês perceberem quanto tempo faz e que análise perfeita fez. O que é que faz esse vagabundo que tomou o poder no Brasil? Não tomou com as armas porque ele é frouxo, é vagabundo, não tem coragem. Mas tomou pela mentira, a arma da mentira, a fake news. Ele tomou o poder. Aí ele combateu escola sem partido. Ele não quer a crítica. Ele não quer a crítica, porque a crítica ela eleva o conhecimento humano. Ele agora está negando, como disse bem o Wagner, a escola federal, os institutos federais, as escolas técnicas, porque isso vai dar conhecimento para as pessoas, vai melhorar a vida das pessoas em vários dos aspectos. Não é? Ele não quer, por isso ele cortou a metade do recurso, segundo o Davi. Se cortou, vai ter uma degradação dessa escola em todos os aspectos. E ele tenta todo o tempo dar um golpe de Estado para poder ele continuar no poder com a violência, porque ele não tem estatura moral para ser governo nem de um cabaré. Imagine de um país. Encerro por aqui, meu caro Esdra Gomes. Aqui a gente vamos passar aqui para conversar agora um pouco sobre como é que essa reforma administrativa ataca os institutos federais e os serviços de maneira geral. Assim, eu até vi hoje de manhã, eu ainda vou confirmar, parece que a Miriam Leitão alertou sobre essa reforma administrativa na medida que vai possibilitar com que o próprio presidente da República mais cargos de confiança. É com você, Davi, eu acho que você está acompanhando essa luta, é uma luta árdua, assim, pesada, nossa, mas acho que o movimento sindical pode vencer essa parada. Assim. A gente tem que impedir esses 308 votos. Não ouvi direito. Pergunta. Não, como é que essa reforma administrativa ataca os institutos federais? Opa, e como é que está a articulação para derrotá-la? Eu vou colocar 2 exemplos muito práticos, tá? O primeiro exemplo do ataque incomensurável nos institutos federais. Na educação, tanto nos institutos como na universidade, nós temos setores, departamentos, cursos, né, que são dirigidos
por chefe de setor, coordenador de curso, né? E esse chefe de setor, coordenador de curso, chefe de departamento, eles são eleitos democraticamente entre os pares e na coordenação de curso entre os trabalhadores e os estudantes. Então, são trabalhadores EBTTs, que é a nossa carreira de professor, ou trabalhadores PCCTAI, que são as carreiras dos técnicos administrativos, que ocupam esses cargos. Então, o cara é coordenador de área, o cara é chefe de setor, o cara é chefe de departamento, né? Eleito. A PEC 32 proíbe que qualquer servidor da carreira possa ocupar os cargos comissionados. Então, nenhum mais chefe de curso, chefe de setor, nenhum mais chefe de departamento, nenhum mais coordenador de curso pode ser servidor das nossas carreiras. É um novo tipo de servidor que vai aparecer agora com a reforma administrativa. Esse servidor é chamado de assessor de liderança. É um novo servidor. Aí você pergunta, mas só muda o nome, né? Como é esse servidor? É um concursado? Não, ele não é um servidor concursado. Ele é formado por um balcão e treinado pela presidência da República. Então, olha para cá. O presidente da República vai formar um balcão de pessoas que vai treinar essas pessoas sem concurso público nenhum e eles vão assumir os cargos de direção das nossas instituições de ensino, sem nenhum preparo para isso. Então, eu posso chegar amanhã no meu Instituto Federal e o coordenador do meu curso ser Queiroz. Ou ser um filho de Bolsonaro qualquer. Quer dizer, é um absurdo isso. Olha o prejuízo que é. Eu vou dar um exemplo concreto. No meu campus, nós temos 240 servidores. Nós temos algo em torno de 48 cargos comissionados, entre chefe de departamento, chefe de setor, né? Todos esses 48 cargos serão ocupados por esse assessor de liderança, indicado, formado, constituído pelo presidente da República. Isso é ingerência descomunal. Vai desconfigurar toda a nossa estrutura de ensino, todo o nosso trabalho educacional, todo o nosso gerenciamento, né? Então, imagina você ter todos os cargos de direção controlados pela presidência da República. É um absurdo, isso muda tudo, muda toda a dinâmica. Vou falar outra coisa, outro exemplo da PEC 32. Hoje, para você ser servidor do Instituto Federal, tem duas carreiras. Ou eu sou professor, BTT, ou eu sou técnico administrativo e faço parte da carreira PCCTAI. Duas carreiras. Para eu entrar em uma dessas duas carreiras, eu tenho que submeter a um concurso público. Eu me preparar, estudar e passar em um concurso público. Mesmo que eu possa fazer um trabalho temporário para substituir uma professora que está grávida, um professor que está doente, são chamados professores substitutos, eu preciso me submeter a um concurso público e o contrato é temporário, não é um contrato definitivo. Qualquer contrato definitivo tem que ser concursado. A PEC 32 acaba com isso. Estabelece novas formas de entrada, como uma é essa assessor de liderança, mas tem outras. Volta ao que era antes da Constituição de 88. Ou seja, eu posso pegar e nomear quem eu quiser para o serviço público, como servidor efetivo, sem nenhum concurso público. Então, vamos ter professores, técnicos administrativos que não fizeram concurso algum, que foi nomeado pelo governador de plantão, pelo presidente de plantão, pelo prefeito de plantão. Acaba o concurso público. O cara deixa de ser servidor da sociedade, passa a ser servidor do político de plantão, que está lá governando. E o que é que acontece com isso? Mas eu já sou concursado, já estou aqui, não vou mexer em mim. Vão mexer sim, porque na PEC 32 prevê que as atuais carreiras do serviço público serão discutidas em leis ordinárias o seu futuro. Ou seja, eles vão discutir num processo na Câmara e no Senado, onde o quórum é bem menor, então para aprovar maldade é muito mais fácil do que aprovar numa PEC. Eles vão ter um espaço para aprovar as maldades com maior facilidade. E eu não tenho dúvida de afirmar aqui que, se aprovando essas novas formas de entrada sem concurso público,
O que vai acontecer com as nossas carreiras que exigem concurso público é o que nós chamamos de carreiras mortas. Acabou o concurso público para ela, ninguém faz mais. Ela vira uma carreira morta. E uma carreira morta é uma carreira congelada. É aquela que você não tem mais nenhuma progressão, não tem mais nenhum reajuste, você morre onde você está. Então, nós estamos diante de uma ameaça às nossas carreiras, às nossas vidas profissionais. Eu não tenho dúvida que esse é o destino natural se a PEC 32 for aprovada. Porque, sem dúvida nenhuma, mas está lá, a PEC mantém a sua carreira. Sim, mantém a minha carreira, mas diz que as leis ordinárias discutirão o seu futuro. E o que é as nossas carreiras? É a carreira mais cara, mais chata, mais complexa e que precisa de concurso público. O político de plantão vai querer fazer concurso público ou vai querer nomear o seu apadrinhado? Então, nós vamos ter aí a PEC da rachadinha. Eu coloquei esses dois exemplos importantes, que é o chamado assessor de liderança, que acaba com a estrutura de organização da nossa rede federal de ensino e todo o serviço público, que vai ser assim todo o serviço público. E eu falei aí do efeito negativo que nós teríamos se acabássemos com o concurso público e voltássemos para antes de 88. O fim dessa história é trágico. Vai ser o fim das nossas carreiras. Vai ser o congelamento das nossas carreiras, transformando elas em carreiras mortas. Já fizemos isso várias vezes e o resultado é muito ruim. Então, pessoal, a defesa contra a PEC 32 é a defesa da sobrevivência dos institutos federais e da sobrevivência dos atuais servidores como servidor público. A sobrevivência das atuais carreiras. É a defesa disso que se pauta contra a PEC 32. E, Biapina, assim, sobre essa questão, assim, será que, como é que você encara essa questão dessa medida, essa corrida do Bolsonaro? Porque, na verdade, o que a gente percebe um pouco que o Bolsonaro, até recentemente, o Juscelino Kubitschek disse que era 50 anos em 5, né? O Bolsonaro quer voltar 50 anos em 4. Como é que você enxerga essa tentativa de voltar o serviço público antes da Constituição de 88, com essa questão da reforma administrativa, né? Que é uma série de maldades, né? Com você aí. O Davi fala com tanta propriedade, eu até sugiro a ele que se junte aí com os sindicatos e com os professores da escola técnica e montem em cada cidade da Paraíba uma rádio web para esclarecer a sociedade. Nós precisamos combater esta onda que toma conta do Brasil, que é do obscurantismo. E nós precisamos combater. E o que eu acho, Esdra, é um absurdo sem precedentes. O ataque à educação, à cultura, né, ao meio ambiente, à ciência. O Bolsonaro, na sua campanha, ele falou do Estado mínimo. Ele disse isso muito claro. E eu, inclusive, andei conversando com isso, não foi nem com gente da classe média, não, foi com gente pobre, com miserável que vive na favela, miserável material e miserável espiritual, porque o capitalismo jogou ele nesse pântano da miséria. Quer dizer, o imbecil que sempre me confrontava, tinha uns grupos de WhatsApp com um bando de imbecil, morando numa favela que nem banheiro tem nas casas da favela, nem banheiro, não estou falando em esgoto. Mas o imbecil tinha uma tese que tinha que vender tudo, entregar na mão das empresas, porque as empresas são competentes e o Estado era corrupto. Nem
nem do modo mais atrasado a gente poderia convencer o cara, que eu até disse, olha, vamos dizer que o Estado é corrupto, mas ainda assim sobra um pouco para o pobre como tu. E aí tudo que nós temos vai para a mão do capitalista, pode até não ter uma só corrupção, mas tu não vai ter direito a nada, imbecil. Compreende isso? Essa foi a grande proposta divulgada pelo Bolsonaro através dos milhões de grupos de WhatsApp. O que ele quer fazer, ele disse, é o Estado mínimo. Ele está dizendo o seguinte, eu vou cobrar, eu quero que as pessoas aproveitem essas minhas palavras e as palavras do programa Democracia no Ar, o Mando Souza Júnior e o Movimento Democracia Participativa, que o que eu aqui e que esse programa está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos compreender o que está acontecendo para poder lutar contra o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é uma ideia bizarra do ditador Bolsonaro de diminuir o tamanho do Estado. Como é que diminui o tamanho do Estado? É cortando o tamanho dos mapas? Não. É a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, o Estado arrecada dinheiro via imposto de todos e de todas. Esse dinheiro que é arrecadado, ele vem para a educação, para você ter uma escola técnica boa, para desenvolver tecnologia para o país. Não vou nem falar para as famílias que vão melhorar de vida a partir do momento que adquiriram educação e técnica, mas é sobretudo para o país. Ele quer privatizar a saúde, porque a saúde é um item caro, caríssimo. Então, se ele tira o Estado do meio da área da saúde e coloca essa saúde na mão de grandes empresários, cooperativas, de médicos, capitalistas, quando eu for para uma consulta, eu terei que pagar. Eu tenho que passar um cartão ou pagar em dinheiro ou dar um cheque. Pronto, aí eu vou pagar pela minha saúde. E esse dinheiro que ele pega dos impostos, ele pega o dinheiro e esse dinheiro vai, a partir de um balcão de negócio, ajudar as grandes empresas. É isso que ele quer. Nós precisamos compreender este fenômeno. Por isso ele está fazendo o que é possível fazer. A partir que é possível, estou dizendo o seguinte, a partir da força dele, da força que ele tem. Porque tem uma outra força, que é a força social. São os sindicatos que estão lutando, são os servidores que estão lutando, são os agricultores que estão lutando. Então, isso forma uma força. As mulheres que estão lutando, o povo da saúde que está lutando, o povo da escola técnica que está lutando, o povo dos bancos estatais que está lutando, o povo da Petrobras que está lutando. Então, tem duas forças, mas à medida que ele pode, ele faz as medidas, como, por exemplo, a de ontem que falou aí, que você falou, né, de vender a Eletrobras, de vender ainda mais a Petrobras, de acabar com a escola técnica, porque aí essa educação, se eu quiser ela, eu terei que pagar por mim próprio. E o dinheiro vai servir apenas às grandes empresas. Nós precisamos compreender isso. O Estado ele só é democrático se ele for de todos. E o Estado garante, nessa nossa Constituição atual, a educação e a saúde. O SUS como coisas importantes. Aqui no Ceará, Davi, nós fizemos, o Partido dos Trabalhadores tem um setorial de saúde que a gente reúne médicos, intelectuais e trabalhadores e conselheiros da saúde para lutar, para formular, para educar, né, as pessoas no sentido da gente continuar lutando, né, em defesa do SUS. E esse comitê e esse setorial tem, inclusive, um programa de rádio toda quinta-feira, de rádio web toda quinta-feira, na TV do Habilidoso, que eu recomendo a todos e a todas, e também no blog da Dilma, nas redes sociais do PT e a Conexão Clima, nós estamos fazendo esse tipo de educação. Eu acho que nós precisamos já fazer um setorial de educação, não é? Para também lutar pela educação. Extra Gomes. Estamos no final do programa aqui, são 2 minutos para acabar, para ter tido
Aí a gente quer, Davi, essa questão mesmo da... Primeiro, assim, quais são os próximos atos daqui à frente, os sindicatos, a frente parlamentar de serviço público, os sindicatos estão pretendendo para poder combater a reforma administrativa, né? Assim, e as suas considerações finais. Vamos lá, deixa eu dar aqui um quadro muito importante. Nós temos hoje uma página no Facebook, um site sobre Funasef, funasef.org.br, que todos os dias sai todo o material da campanha contra a reforma administrativa. E temos uma página no Face, reforma administrativa não. Hoje saiu um belo card, né, falando que os responsáveis pelas 500 mil mortes, que é o gabinete paralelo montado pelo presidente da República, foi servidores do Estado que não fizeram concurso. Então, olha o que é um servidor sem concurso público. É aquele que faz a política de interesse do governo e não da sociedade. E aí a consequência desse gabinete paralelo, de pessoas contratadas pelo Estado para fazer trabalho, foi 500 mil mortes. Então, o que é que nós temos pela frente de tarefa? Neste momento, está acontecendo uma reunião das duas frentes para discutir a nova data da nova manifestação pelo Fora Bolsonaro, que está casada com a luta contra a PEC 32, eu não tenho dúvida disso. E nessa proposta de data, provavelmente vai ser o dia 24 de julho, está sendo discutido aí, nós queremos fazer durante esse processo toda uma preparação de assembleia de base, colagem de adesivos, colagem de lambes, que mobilize e organize para que o próximo ato seja maior do que o que nós fizemos agora. É muito importante isso, né? Então, há toda uma movimentação para se marcar uma nova data, essa data está sendo discutida, né? E coletivamente vai ser discutida. Hoje de manhã já está acontecendo essa reunião, meio-dia nós já temos essa proposta. Sobre a PEC 32, quinta-feira, temos uma reunião convocada pelas centrais sindicais e servidores públicos para discutir o encontro nacional dos servidores públicos das 3 esferas para combater a PEC 32. Porque existe uma dúvida no ar, né, de alguns servidores públicos, principalmente estaduais e municipais, se essa lei já é para eles. Porque eles acham que é assim, lei federal é para os servidores públicos federais, depois o governo vai regulamentar, depois a prefeitura vai regulamentar. Não, não é isso. A PEC 32 já é para os 3 segmentos de servidores, estaduais, federais e da União, e do município. Da União, dos estados e do município. Ela pega todos os 3 indistintivamente. Pega da mesma forma todos os 3. E eu queria terminar dizendo o seguinte: as motivações que o governo apresenta para essa PEC, que é um Estado moroso, servidores, um Estado inchado, servidores incompetentes, a história está para mostrar que é toda falsa. Primeiro, pelos dados da Organização da Comunidade Econômica, a OCDE, mostra que o Brasil ainda tem muita margem para contratar mais servidores. Nós estamos longe de atingir o percentual de servidores da maioria dos estados mundiais. Então, nós estamos longe de atingir isso. O Brasil tem poucos servidores públicos. Não é verdade que tem muito. Segundo, quem diz que nós somos ineficientes está esquecendo do combate que o SUS presta à pandemia e a educação pública presta às comunidades mais carentes na busca da formação dos seus filhos. Então, não é verdade que nós somos ineficientes. E é verdade que falta muito investimento para o serviço público ainda melhorar. E nós queremos que ele melhore cada vez mais. A deficiência que existe no nosso meio é produto da falta de investimento, é só investir, né? Então, agora eu quero dar um dado para terminar, que eu acho que são muito importantes. Primeiro dado, que eu acho que é muito importante. Vai ser fácil aprovar? O relator da medida provisória PEC 32, aliás, da PEC 32, da reforma administrativa, é o mesmo relator da reforma da Previdência. Eles não vão aprovar fácil? Deixa eu dar alguns dados importantes. Na CCJ da reforma da Previdência, era 1 contra, 1 a favor. Um deputado contra, um deputado a favor, fazendo intervenções. Na CCJ desta PEC agora, administrativa, tivemos 62 intervenções de deputados contra e apenas 11 a favor. Eles estão com dificuldade de encontrar quem defenda essa atrocidade contra o povo brasileiro. Quiseram diminuir o número de parlamentares na comissão, mesmo sendo ilegal. Não conseguiram, porque eles estavam com dificuldade de juntar parlamentares defendendo o governo na Constituição.
Outro dado, a votação na PEC administrativa na CCJ não teve o quórum suficiente. Se ele repetir essa votação na Câmara, eles perdem. 6 deputados do governo votaram contra e tivemos algumas abstenções. Repito, 6 deputados do governo votaram contra a PEC 32 na CCJ. Então, está todo um procedimento favorável a gente e com luta e com disposição nós podemos fazer. Nós vamos chamar o Encontro Nacional dos Servidores Públicos das 3 esferas para discutir uma agenda de luta, que coloque no meio dela uma Ocupa Brasília, que coloque no meio dela uma greve dos servidores públicos, que coloque no meio dela uma resistência organizada para os 3 segmentos do servidor. Então, vai ter muita luta e nós vamos ganhar essa batalha. Estou muito esperançoso que a organização da classe trabalhadora derrote o governo numa PEC que, sem dúvida nenhuma, mudaria a história do Brasil para uma situação muito difícil, porque ela ataca fortemente o papel do Estado hoje, no que diz respeito à educação, à saúde e à assistência social. Muito obrigado pelo espaço, fiquei muito feliz em participar. Então, tranquilo, a gente agradece demais. Passar só para o Biapina dar uma despedida para encerrar o programa. Ô, Eza, deixa eu só dar um alô aqui para o meu amigo Biapino, né? Que eu acho que é importante. Biapino, a gente tem que ter um pouco de paciência revolucionária nesse momento. Aqueles pobres, favelados, que ainda defendem o governo, eles ainda não estão ganhos para a nossa política, é porque existe uma disputa ideológica, nós somos minoria na sociedade. A classe dominante, ela impregna os trabalhadores do povo de muita informação falsa. Então, no lugar de chamá-los de idiota, a gente tem que trazê-los para o nosso lado. A paciência, nesse momento, é fundamental. Aqueles que votaram em Bolsonaro não podem repetir o voto em Bolsonaro. Nós temos que ganhar essas pessoas para o nosso lado. Nós temos que trazer essas pessoas para a luta. E isso requer paciência, isso requer dedicação, isso requer exercício, né, de discussão. E vamos fazer isso com toda a energia que a gente pode fazer. O fato é que nós temos que dialogar com o povo pobre, com os trabalhadores, com a maioria da população, para que eles entendam que a nossa luta, de comida no prato, vacina no braço, é a luta de todo mundo. Aproveitando, antes de passar para o Biapina se despedir, o Luiz Gonzaga Falcão dá bom dia. Ele manda, vamos ao debate, assim, no início do programa. A Fernanda mandou um bom dia e a Elizabeth Menezes, bom dia e um fora Bolsonaro. É com você, Biapina. Eu acho que o amigo Davi Negrão fez isso aí deu uma importante contribuição. Eu sei, Davi, que a paciência revolucionária é fundamental, eu primo por isso, mas eu sei também que a gente precisa ser duro, viu? Olha, uma prefeitura, o prefeito disse o seguinte: aquele médico que for melhor votado pelas crianças, o médico pediatra, eu vou dar um carro do ano de presente. Então, os médicos começaram a fazer tudo o que as crianças queriam para ser votado no dia da eleição. E uma criança estava com uma infecção grave que precisava de antibiótico. E um médico propôs dar injeção na bunda da criança. E essa criança se tornou inimiga desse médico que não votou nele e ele perdeu o carro. E os que receitavam xaropezinho de morango, os que não morreram votaram no médico. Agora, aquele que deu a injeção de antibiótico na bunda da criancinha, perdeu o voto, mas salvou a vida dela. Meu caro Davi, não dá para um governo popular que fez mais de 400 escolas técnicas, centenas e centenas de escolas, o piso do professor, milhões de casa própria, milhares de conselhos para participar na co-governança, ampliando a democracia, ser derrotado por pobre e ignorante de merda que quer ser rico. Então, nós precisamos ser duros sem perder, como dizia o Che Guevara, a ternura. É claro que tem que conversar com eles. Agora, é inaceitável que uma nação como essa, que vem da escravidão, das ditaduras, da miséria, da tortura, seja ignorante a esse tipo de eleger
uma tragédia dessa, porque a eleição do Brasil do Bolsonaro é fruto de um Brasil ignorante. Mas você tem toda a razão. A paciência revolucionária, o diálogo com essas pessoas são necessárias e são importantes. Entretanto, no meu caso, eu serei sempre meio duro. E eu vi aí um São Joãozinho na sua casa, e o Esdra me perguntou, e me pediu o seu São João. É muito legal. Eu morei no interior, sabe? E quando era na véspera, no dia 23, meu pai fazia uma fogueirinha. Nós cortava árvores verdes para fazer a fogueira. A tradição era árvores verdes. E nós estávamos fazendo um mal danado ao meio ambiente. Cortava a árvore verde e ainda produzia fumaça com as fogueiras. Mas o São João ele é muito simbólico, é muito legal, e vocês são reconhecidos do Brasil como a capital mundial, né, do São João, do bom forró e tal e tal. Portanto, um grande abraço a você, meu amigo, a todos os amigos da Paraíba e a todos os amigos que estão nos escutando. E eu quero sugerir, gente, tem alguns programas muito legais. Por exemplo, a TV do Habilidoso, ela é muito importante. Tem aqui na Rádio Cidade de Fortaleza um programa todo sábado, que era do doutor Iraguaçu, que morreu agora de Covid, mas o filho dele continua, não é? E é muito bom. Tem aí uma TV, né, que é comandado aí pela Manuela Dávila, que é a TV Gabróis, muito importante. Né? Quem puder seguir esses programas, eles fazem o contraponto. Então, um abraço a todas e a todos, e eu indico esses programas porque ajuda muito. Meu caro Esdra Gomes. Falando aqui com a Marina, que ela veio ver também o São João aqui do Davi. Você está muito animado na casa dele. Quer dizer que eu e a Marina somos observadores, você não é. Viu? Eu comentei no início do programa. Desculpa. É mesmo não, Idaci. Olá, todo mundo. Quando é que tu volta, mulher? Ela está voltando, acho que próxima semana. Terminando os meus exames, tenho passado um problema de saúde aí pesado, mas já está chegando no fim. Saúde, minha guerreira, saúde. Tá certo. Então, vamos aqui encerrando o programa. Te agradeço muito, Davi e a Pina, está nos minutos finais. É com você. Obrigado pelo convite. Muito tchau, um prazer. Você virá volta, porque a luta continua. Vamos te chamar de novo, Davi, outro dia. Abraço. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.